Então tá bom. Mas que bom recebê-la aqui. Na verdade, nós temos sempre bom te apresentar. E eu parto de dois princípios. Primeiro, que você é da nossa área, indiscutível, é uma relações públicas, mas uma relações públicas que, além de todo esse conceitual do relações públicas e da atividade, você partiu para um campo muito interessante, que foi a parte de vendas, trade market, e isso te deu um horizonte completamente novo, diferente, e que hoje é um norte para a Rocket, que eu conheço e sei como você atua. Então, por isso, eu acho que a conversa realmente é sobre o marketing de varejo, mas eu queria que você já pudesse começar conosco falando um pouquinho desse varejo digitalizado, é isso mesmo? Pois é. Luiz, você sabe que eu sou uma relações públicas com RP maiúsculo, né? Eu É, adoro, é eu isso mesmo, adoro, mas é quase como se eu fosse relações públicas ascendente em marqueteira, entendeu? sem Porque a minha dúvida. mãe brinca que eu já nasci marqueteira. Ela conta histórias assim, deu criança vendendo coisa na escola, assim, com Olha, 4, 5 anos. Então eu acho que eu já nasci meio vendedora. E é engraçado, eu sei que a gente vai falar de varejo, mas só falando um pouquinho de relações públicas, claro. é engraçado porque eu acho que eu já nasci para vender mesmo, mas eu acho que quem é vendedor não é uma coisa muito que você estuda para aprender a vender, sabe? Eu acho que vendas é uma coisa que tá no sangue. E não tem muito uma profissão, uma faculdade que você faz para se desenvolver em vendas, assim, né? Então, eu acho que relações públicas acabou sendo uma abertura, assim, um universo de possibilidades, porque é uma base muito boa de entendimento de públicos, né? De entendimento corporativo da comunicação, essencial para quem quer, enfim, se desenvolver com marketing, com comunicação. Eu adoro. Não, eu tenho esse mesmo pensamento. Na verdade, é uma linha de pensamento, porque do mercado muitas pessoas às vezes não entendem exatamente a função. Mas eu acho muito importante, tanto é que nós temos hoje e abrimos um curso de pós-graduação em comunicação e inteligência corporativa, não que ele seja exatamente focado para só relações públicas, mas ele vem com um foco para todo profissional que está no mercado na área de comunicação. E isso é Sim. muito interessante, porque é o que eu falei, eu me formei em publicidade, mas também fui para o campo do marketing, fui para o planejamento, mas é uma atuação que vem com você, talvez não tão vendedor, mas eu sei que você mas eu acho que isso realmente é perfil, e você vai se descobrindo no mercado, eu acho isso muito bacana. Ah, Sim. olha, aqui tem gente dizendo que você vende tudo, e muito bem. Ai, Então ai. tá bom. Então tá. Então vamos lá. Olha, quem vende tudo muito bem não passa fome. Tá aí Exato. outra sabedoria da minha mãe, viu? Não Vendedor não é? passa Com fome. certeza. Então conta para a gente um pouquinho sobre esse processo do varejo. Pois enfim, eu acho que quando a gente acaba caindo no marketing, né, Luiz, essa coisa da venda é muito latente. E para mim, trabalhar com comunicação, até que eu entendi e me encontrei aí no caminho da venda, a comunicação para a venda, né, que eu me achei no marketing, foi um longo processo, né? Eu acho que o trade marketing desperta muitas coisas na gente e é uma função que está ficando cada vez mais evidente. Eu acho que mais do que nunca o trade marketing está ganhando um espaço de respeito dentro da indústria, inclusive, né? Sempre foi uma área um pouco híbrida ali, que responde para vendas e responde para o marketing, com um comportamento um pouco mais tático, muito voltado para a performance de venda, mas com muita estratégia de comunicação por trás. E agora, como a gente vai começar a falar de varejo, né? E o varejo está mudando tanto e a importância da loja física está mudando completamente. E essa percepção clara de como que acontecem as coisas na loja física é o profissional de trade marketing que tem isso na bagagem, né? Então eu acho que o varejo digitalizado, esse varejo 4.0 que a gente fala, que é quando ele já incorporou definitivamente, né, o comportamento da venda com todas as ferramentas da internet para venda também, ele está capacitando os profissionais de trade marketing
que são essenciais no desenvolvimento dessa relação com o consumidor final, com o shopper que a gente fala. Porque o que a gente não pode, no final das contas, é digitalizar a ponto de perder o vínculo com a essência do shopper, né? Claro. Enfim, mas eu acho que esse é um risco que não corremos mais. Aliás, essa discussão se a loja física vai continuar existindo ou não vai continuar existindo, mesmo agora, né, mesmo com o Covid, não é uma discussão que faz sentido. A gente sabe que a loja física ela tem muitas importâncias que vão muito além da venda por si só, né? E aí eu até vou citar uma frase aqui que eu ouvi recentemente, que fazer compras é muito mais do que comprar. E a loja física traz muito disso, né? Você ir na loja tem que ser muito mais do que só comprar um produto, porque só comprar um produto a gente compra na internet, né? Isso é fácil, inclusive. Isso é fácil, aliás, tem muita oferta. Sem dúvida, e às vezes algumas enganosas, mas tudo bem. E você, falando aí realmente nisso, de repente a gente olha e hoje eu acredito, tenho visto muito trabalho em cima do shopper mesmo, quer dizer, ele como foco. Mas esse foco, claro, nós temos o trabalho digital e temos o presencial na questão dele estar na loja. Esse foco tem algum diferencial importante? Como é que ele está sendo tratado, esse consumidor? Pois é uma mudança de perspectiva completa, né, Luiz? Quando a gente coloca o shopper no centro da discussão, você para de se perguntar, você precisa parar de se perguntar o que é que eu quero vender para ele, e você precisa começar a escutar o que ele quer comprar, né? E quando a gente passou a colocar o shopper nesse centro, mudou tudo. Muda o benchmark que você tem que fazer quando você vai pensar no lançamento de produto, muda a influência dos canais de comunicação que você tem com esse shopper, porque afinal de contas, se você não escuta ele, como é que você vai conseguir atender a expectativa dele? Muda também a linguagem da comunicação, porque se você não sabe falar a mesma língua, né, e hoje línguas muito mais democráticas, como é que você vai vender e atender a expectativa desse cara? Então, colocar o shopper no centro da discussão muda toda a sua perspectiva. E é engraçado como parece que essa foi uma consciência que a gente demorou para ter, né? Mas talvez até por um comportamento que eu digo aí de gerações um pouco anteriores ao que a gente vive agora, onde o peso da multinacional, né, a relevância dos produtos industrializados importados, quando eles tinham uma relevância maior do que a que eles têm hoje. Não que eles não sejam importantes, mas hoje a gente percebe, por diversas tendências aí, que o shopper dá importância para questões muito mais sutis, né? Ele dá importância para a origem, para a procedência do produto, o fato de ser um produto internacional, importado, de multinacional, já não tem o mesmo peso que tinha antes. Mas se a gente não para escutar o shopper, a gente não sabe disso, né? A gente continua vendendo aquilo que é sucesso na Europa, que é sucesso nos Estados Unidos. E acredita que está fazendo o adequado, né? E não está porque realmente não ouviu esse shopper, não conseguiu entender o que ele quer. Isso a gente pode transmitir ou passar como, por exemplo, o fator experiência para a experiência de compra. Isso não é talvez uma das coisas mais importantes hoje para nós trabalharmos dentro do mercado junto a esse shopper? Pois é, a experiência de compra eu acho que ainda é uma coisa meio mística, sabe, Luiz? Porque quando... Não é verdade? Quando você fala, eu preciso oferecer uma boa experiência de compra. Quando a gente fala do ambiente virtual, acho que a gente hoje tem informação, né? A gente tem data, e data é petróleo, né? A informação que a gente capta, enfim, das redes, de todas as maneiras, elas têm um valor hoje extremamente importante, mas quando a gente fala da loja física, a experiência ainda parece uma coisa um pouco mística. A maior parte das pessoas estão, inclusive, muito condicionadas a pensar que a experiência ela tem que estar baseada numa arquitetura espetacular de loja, né? E aí ela traz um peso para a decoração da loja extremamente importante. E veja, muitas vezes, a maior parte das vezes, a arquitetura da loja é sim essencial, mas se ela não tiver extremamente conectada ali às referências da marca, ela pode ser uma loja linda que não faça muito sentido, né? Perde a experiência. Perde a experiência. A experiência da loja ela é um combinado de fatores, na verdade, né? E ela tem que estar muito ligada também a surpreender a expectativa, ela tem que estar muito ligada ao serviço que você oferece,
e ela tem que estar muito ligada à ambientação agradável. Agora, pensa comigo, no mundo hoje, onde a gente tem tanta disponibilidade de oferta de produtos na internet, o que me faz ir até a loja física? Não é comprar um determinado produto, porque, veja, isso eu compro pela internet. Então, a gente tem que pensar assim, se eu sou uma loja de sapato e a pessoa vai lá e a única coisa que ela vai encontrar vai ser o sapato, eu não estou mais atendendo a expectativa dessa pessoa, eu não estou mais surpreendendo. Então, eu preciso ir além. E esse é o grande trabalho de desenvolvimento que vem lá do conceito da marca, né? Como que a gente quer extrapolar essa marca para oferecer mais e refletir isso como essa experiência de loja física. Que não é um trabalho nada fácil, é bem complexo. Eu ia por essa linha. Na verdade, quem hoje tem essa loja física, ele precisa pensar muito. Você tem algumas experiências de NRF e N exemplos que você pode citar. Então, por exemplo, quando você acabou de dizer essa experiência, eu chegar na loja, eu até ia brincar, eu tenho uma grande amiga e coordenadora que é assim, extremamente fissurada em sapatos. Então, ela sai da loja, ela adora uma determinada marca, mas ela acredita exatamente na experiência, mas, claro, ela ainda vê aquela marca e vai até aquela loja e compra o sapato, mas ela adora entrar naquele espaço e saber que as pessoas estão colocando nos pés um produto que vai fazê-la de alguma forma diferente lá fora. Dessas experiências que você teve em Nova York, por exemplo, algum exemplo que você traga que realmente condiga hoje com essa mudança que nós estamos falando? Tem muitos mesmo, Luiz. Eu vou tentar citar alguns que na verdade, são os que eu mais cito, porque eles representam alguns pontos que eu acho que transformam a experiência em coisas muito tangíveis. Eu acho que o meu desafio como profissional de marketing de varejo é isso, né? É tangibilizar essa experiência, essa coisa mística que a experiência significa para a loja física. Mas, por exemplo, tem uma loja que eu gosto muito que chama Roman & Guild, que é uma loja de móveis e objetos de decoração. Essa loja é incrível, assim, de um bom gosto, uma coisa impressionante. O que ela se propõe a vender, que são os móveis e objetos de decoração. Porém, quando você entra nessa loja, você entra primeiro num bistrô, e ali um pouco mais para frente você tem um bar de espumantes, e aí você tem uma pequena floricultura. E aí, quando a gente pensa, poxa, por que tem todas essas operações e serviços complementares sendo oferecidos ali? Eles estão sendo oferecidos ali porque esse consumidor, esse shopper de produto para casa, com que frequência ele iria nessa loja? Uma vez por mês? Às vezes uma vez a cada 2 meses, 3 meses? Com que frequência a gente compra objetos de decoração para nossa casa? Né? Agora, quando eu trago para essa loja um bistrô, que eu posso ir sempre, um bar de espumante, uma floricultura, quando eu crio outros argumentos para levar o shopper para aquela loja, automaticamente eu impulsiono a venda dos objetos de decoração, porque eu não tenho ali só coisas caras que eu troco a cada 6 meses. Eu tenho também pequenos objetos que fazem parte da nossa rotina e que talvez eu estivesse até precisando, mas como não é essencial, eu esqueço de comprar. E eu jamais iria lá para procurar só aquela coisa. Então, quando a gente pensa que a experiência ela tem que ser completa porque ela cria outras oportunidades comerciais ali, associando todas essas operações e serviços. O que não pode acontecer é a gente desconectar essas outras operações da marca principal, né? Então, assim, eu não posso ter um bistrô ali na entrada que não tenha nenhuma conexão com a marca que vende os objetos de decoração. Exato. Eu tenho que pensar que o público consumidor daquele espaço é o mesmo, né? Então, eu tenho que agradar e fidelizar e tentar levar ele para a loja com mais frequência por argumentos diferentes que eu ofereço para ele e eu impulsiono a venda um do outro. Então, né, quem vai lá comprar também objeto de decoração acaba comendo. Enfim, eu faço com que essa variedade de serviços impulsione a venda de todos. Então, esses conceitos, que são conceitos que estão sendo reproduzidos em diversos formatos. Hoje a gente vê supermercado trabalhando com esse conceito de valorizar as operações individualmente, né? Não é novidade, por exemplo, quando a gente vai no Whole Foods ou quando a gente vai numa rede nos Estados Unidos, que você identifica que, por exemplo, a operação de rosticeria dela tem uma característica toda particular.
Não é que você tem uma única experiência de comunicação para a loja inteira. Não, você cria pequenas operações, ou seja, pequenas degustações de operações e serviços diferentes. E às vezes eu tenho muita vontade de ir naquele Whole Foods porque a padaria é deliciosa, mas eu acabo comprando todos os outros itens de supermercado. Perfeito, perfeito. Não, inclusive, quando nós estivemos lá na NRF juntos e visitamos uma operação de supermercado, eu fiquei impressionado com isso. Você já foi depois, eu acho que 2 vezes, tem 2 ou 3 anos. Mas Viciei, né, Luiz? você está viciado. Aliás, vamos ser honestos, não tem por que não viciar, né? Mas tudo bem. Mas, na verdade, a questão lá, quando eu entrei, é exatamente essa sensação. Primeiro, eu não sei se você se lembra que nós queríamos comer alguma coisa e aí tinha exatamente, era uma padaria, mas nós tomamos um drink e era um bar ali dentro do supermercado. Então, você está indo fazer uma operação, que é a compra, mas ao mesmo tempo você tem ali o serviço que é muito próximo daquilo que você, naquele instante, no final de tarde, nada melhor. Agora, vamos ser francos, fazer um happy hour no supermercado não é uma experiência que todo mundo tem, mas isso vale muito a pena e valeu a pena. Então, eu concordo, ou seja, fazer compra é mais do que comprar, na verdade. Tá? Pois mas pegando um gancho no que você está falando, fazer um happy hour no supermercado não é uma coisa de fato. Quando a gente pensa em fazer um happy hour, eu nunca falo, poxa, vou para o supermercado fazer um happy hour. Agora, se eu estou fazendo compras na hora do happy hour e eu posso parar para tomar uma cerveja artesanal ou para tomar um vinho, enquanto eu estou fazendo a minha compra, Exato. Eu transformo a minha compra numa coisa muito mais agradável, né? Sim, sim. Tem uma pergunta aqui que, olha, como levar esses conceitos de experiências para o marketing de varejo online, mediante a questão atual, onde a pandemia praticamente deixou o varejo, digamos, de portas fechadas, né? Só o essencial. Você hoje atua muito com supermercados também e traz esse conceito que você está falando, mas qual a sua ideia para responder? Então, essa pergunta é ótima, porque na verdade a gente entra em um outro ponto aí, que é esse conceito de omnicanal, né, Luiz? Eu acho que as coisas são diferentes, sabe? Quando a gente pensa em loja física e quando a gente pensa em loja virtual, a gente tem que pensar em experiências diferentes, porque as pessoas estão comprando em momentos diferentes, por necessidades diferentes. Eu acho que a gente vamos tentar abstrair um pouquinho o momento pandemia que nós estamos vivendo agora, porque eles estão, de fato, mudando o nosso comportamento, mas em alguns aspectos de maneira definitiva, em outros não. Mas quando a gente pensa, um pouquinho antes de pandemia, em omnicanal, a gente já estudou muito, já teve períodos que a gente achava que o omnicanal era o shopper se identificar com um canal específico e dali entender que dali para frente ele compraria só digitalmente, ou dali para frente ele compraria só na loja física, porque eu me adequo àquele perfil, é o que eu mais gosto. O que a gente percebe hoje é que o cliente, que o shopper, ele é omnicanal e ele define o seu canal de compra de acordo com o momento do seu dia. Então, assim, não é que eu, Raquel, só gosto de comprar em loja física e o Luiz Carlos só gosta de comprar na internet. Não. Quando você está com pressa, você compra na internet. Quando você está com tempo e quer curtir, quer preparar uma comida delícia e quer, enfim, fazer um prato bacana para os seus amigos, você gosta de ir no supermercado porque ali você pode descobrir temperos, você pode escolher a carne. Então, assim, não é mais que são pessoas diferentes para canais de vendas diferentes. São a mesma pessoa vivendo momentos diferentes do seu dia e assim optando por canais de vendas diferentes, mais adequados ao seu momento. Então, o que a gente tem que pensar hoje? A gente tem que pensar que o foco é distribuição, né, Luiz? Então, assim, eu tenho que estar disponível no maior número de canais de vendas possíveis, porque as pessoas, elas precisam, independente do momento de vida delas, me encontrar. Porque se ela não me encontrar quando ela está com pressa, ela vai procurar um concorrente meu que estava ali disponível para ela comprar com pressa. Então, o canal ele tem que ser desenvolvido, a gente tem que expandir e pensar no shopper omnicanal, pensando que ele tem muitas vontades, que ele tem muitos desejos e que a nossa ambição tem que ser atender todos. É óbvio que daí a gente vai dosar e ver aonde que a gente, né, o tamanho desse passo que a gente consegue dar.
Mas essa é a tendência. Então, quando eu viro e falo assim, poxa, o que eu consigo trazer dessa experiência de loja física para a experiência virtual? Eu não tenho que trazer, eu tenho que continuar oferecendo o que a experiência da loja física me exige e eu continuar buscando oferecer o que a experiência da loja virtual também me exige. E elas são diferentes porque o shopper está comprando em momentos diferentes. Exatamente, exatamente. Não, inclusive alguém escreveu logo como se fosse uma resposta para isso. Claro, a boa entrega, e a boa entrega vem a partir do momento que você realmente tiver essa distribuição adequada, e o bom atendimento, que nós esperamos tanto na loja física quanto na virtual. Quanto na virtual. Exatamente. Sim, eu acho que a entrega com qualidade é indiscutível, né? Eu acho que assim, quem hoje, com o nível de, enfim, de operação, de tecnologia que tem disponível a todo tipo de preço, acessível, inclusive, não consegue entregar um produto final com o mínimo de qualidade, não tem como existir, né, Luiz? Essa pessoa está riscada da caderneta. Exatamente. Não, inclusive, já existem, né, redes de supermercado também, inclusive, hoje, aquela opção, eu estou comprando determinada, por exemplo, uma massa. Mesmo no online, essa experiência passa a ser interessante, porque eu tenho isso colocado numa tela e aí ali já abre uma tela para, de repente, olha, que tipo de molho combina com esta massa e, no final, até o vinho que pode acompanhar essa massa. Então, essa experiência é exatamente uma questão de omnicanal. A pessoa sabe que eu vou fazer isso presencialmente, que é um fato, né? Quando eu vou a um supermercado ou uma loja específica para comprar, por exemplo, uma massa, claro que eu quero um molho, vou preparar com um bom tempero e eu quero um bom vinho ou uma boa bebida que acompanhe. E se isso me traz no digital essa experiência, é fantástico. Eu estou no online tranquilamente. Isso é muito bom. E aí me diz uma coisa, já que a gente está falando de digital, etc., digital, né? Você me falou no outro dia uma expressão tech intensity. Explica pra gente. Pois é, isso foi uma novidade aí para mim esse ano, sabe, Luiz? Eu achei bem legal, porque eu acho que existe uma coisa que eu chamo até de efeito manada, com varejistas, de maneira geral. Eu acho que está todo mundo muito preocupado em aderir às novidades tecnológicas disponíveis, né? E eu acho que isso, às vezes, é uma viela que leva ao erro. Então, assim, é uma vala que leva ao erro. A gente tem que tomar cuidado. Quando eu ouvi sobre esse conceito de Tech Intensity, que inclusive eu ouvi do presidente da Microsoft fazendo uma defesa desse conceito esse ano, ele fala assim, a tecnologia, ela já não é mais uma opção, assim, não é que você tem como virar e falar assim, poxa, eu quero ser uma marca que quero ser alheia à tecnologia, né? Isso pode ter um custo muito alto, porque as marcas, elas têm propósito e elas têm valores e elas têm que defender os seus valores, mas a gente precisa estar adequado à realidade das pessoas, né? E hoje elas consomem dessa maneira. Eu não quero excluir ninguém também, eu não quero ser uma marca que apresenta esse aspecto, né, exclusivo de shopping. Então, assim, a tecnologia, ela tem que ser, a gente não pode fugir dela, mas ela tem que ser adequada. Então, cada empresa precisa fazer essa análise e entender qual é o nível de investimento que eu estou disposto a fazer em tecnologia e qual é o nível cultural de tecnologia que eu já absorvi corporativamente, né, no ambiente de empresa, para eu fazer o investimento correto. Porque, às vezes, é um recurso gigantesco desprendido em cima de uma tecnologia que você não consegue aplicar porque a empresa ainda não está preparada para ela. Então, esse Tech Intensity é exatamente esse limite aí. Quanto é que eu consigo dosar do investimento que a empresa tem disponível e a cultura que ela já alcançou tecnológica para ela conseguir ter boas performances com a sua tecnologia. E olha, é uma coisa tão simples, né, para a gente pensar, mas de repente para mim foi um momento de luz ali. Para mim foi um momento de luz. Eu falei, nossa, é verdade. Eu acho que as empresas precisavam estar mais preocupadas em identificar a sua intensidade de tecnologia, né? Porque realmente vem, né? Eu acho que é uma proporção, você tem que entender. Inclusive é um fator primordial. Eu entendo o meu negócio e até onde eu preciso disso. É que é estranho hoje no mercado, né? As pessoas pensam na tecnologia, o investimento é gigantesco, morreu, né? E isso já é um dos fatores até para você... em inglês até se usa de quit your business, você fecha o teu negócio para ali por não pensar nisso. Ou
o engano de que o trabalho digital é muito importante e também até a divulgação disso, mas tem que ser bem trabalhado e identificar a necessidade. E você sabe que eu Fala. gosto de citar sempre um exemplo, que eu acho que a gente que trabalha muito com varejo alimentar, né, faz sentido. Hoje está todo mundo muito preocupado, por exemplo, em aderir à tecnologia do self-checkout, né? Então, toda a rede de supermercado hoje busca, pesquisa, tenta de alguma maneira aderir ao self-checkout. Aí, às vezes, você vai num supermercado, aí você passa no caixa, porque você não é uma pessoa que, né, está preparada ainda para o self-checkout, você passa no caixa regular e a experiência de caixa é horrível, né? A operadora não está bem treinada, você tem ali, enfim, a operação do caixa não funciona. Aí você fala, poxa, será que qual teria sido o investimento correto no desenvolvimento da equipe de caixa, que isso ainda é indispensável, ou na aquisição da tecnologia? Talvez não tivesse preparado ainda. Então, eu acho que vale essa reflexão. Vale sim. E, bom, isso no Brasil nós temos, e você convive bem com isso, mas assim, você percebe isso mais, você trabalha bem próximo à parte de supermercados, mas essa é uma experiência. Eu tive recente em uma rede X, né? E essa rede, eu resolvi sair com um carrinho, tinha um pouco mais de compra do que o normal para uma saída assim, e a menina já olhou para mim e disse assim, olha, o carrinho está muito cheio. Eu fiquei olhando para ela, sim, qual é o problema? Ela disse, não, o show vai ter que passar item por item. Eu disse, eu sei. Eu estou aqui por causa disso. Tinha uma fila no caixa, eu não queria esperar, então eu fui com o meu carrinho lá. Tinham vários itens, né? Mas a observação dela me deixou assim, gente, será que ela entende que eu posso passar 3 carrinhos se eu quiser? Mas eu sabendo que eu tinha que pegar, colocar ali, passar, colocar numa balança, vai me dar mais trabalho? Vai, porque não entra com carrinho, né? Então, ainda existe esse tipo de coisa. A tecnologia foi colocada, mas para compras bem rápidas. Então, é a percepção. É como realmente a pessoa tem que ter. Mas é engraçado isso que você está falando, né, Lu? Você vê que você quis passar na balança porque você tem essa autonomia, né? E hoje, quando a gente fala de comportamento de shopper, autonomia é tudo. Então, quando a gente fala assim, eu preciso dosar a tecnologia, eu preciso dosar, inclusive, considerando isso. Talvez eu não precise ter 5 self-checkouts, talvez eu vá ter 1, porque eu já tenho, sim, o público que exige essa autonomia, mas eu vou gastar o resto do recurso investindo na minha operação de caixa de treinamento. Então, a dose está nisso, sabe? Tá? A gente não aderir à tecnologia pura e simplesmente, mas a gente buscar essa dose ideal para o negócio e para a cultura e, claro, tendo novamente o shopper aí no centro da discussão, né? E Raquel, você que cuida de uma operação que exatamente tem um olhar para isso, isso é muito válido, porque esse olhar é importante. Hoje eu acredito que até no nosso mercado nós temos pessoas que oferecem, olha, você precisa fazer uma campanha, ou você precisa disso, mas não olha exatamente a eficiência do negócio. Então, é exato nesse ponto que você colocou, que eu acredito que vá a eficiência de um bom trabalho, principalmente dentro dessa área do marketing de varejo. Eu preciso olhar ali e dizer, olha, você não precisa de 6, 7, 10 operações com a tecnologia, sim, aqui. Investe nisso nesse instante, quem sabe a mudança do perfil desse consumidor ou a observação que esse consumidor terá, aí sim, nós vamos colocar. Alguém escreveu alguma coisa e passou, vem aqui. O futuro do self-checkout vem junto com a tecnologia. Nossa, passou aqui. Vê se você consegue ler. RFID, é isso mesmo? É isso. Então, eu acredito que... quem que escreveu isso? Eu não consigo ler agora. Então, assim, o que é importante é exatamente esse olhar. E eu vejo que profissionais ainda, sabe, vamos insistir nisso, principalmente dentro da publicidade. E talvez isso nós agora tenhamos aí uma situação, um certo desconforto em relação a observar o trabalho realmente de oferecer uma solução. E essa solução, ela não vem só na tecnologia, ela vem exatamente na operação do cliente que você está trabalhando naquele instante. Né? Sim. Falando agora um pouquinho de Covid, já que a pergunta anterior tinha feito... eu ia te falar como seria pós-Covid, mas tudo bem. Mas você já entrou.
Mas falando um pouco de Covid, o que aconteceu foi assim, né, Luiz? A digitalização do varejo, do comportamento de uma maneira geral, é uma tendência muito forte e crescente e a gente não ia. Isso não era moda, né? Não é uma coisa que as pessoas uma hora iam virar e falar, não quero mais brincar disso, né? Ela veio para ficar, a gente já aderiu, né? O que o Covid fez foi promover um crescimento exponencial desse comportamento. Então, assim, as marcas que não estavam preparadas ainda para a digitalização, ou tiveram que correr muito agora nesse período Covid, ou ficaram muito para trás, né? E eu acho que a digitalização também não está só na solução do e-commerce. Você vê como todo mundo buscou soluções criativas, né? Até a venda por WhatsApp, enfim, venda por redes sociais. O live streaming, o live streaming que em novembro do ano passado foi lançado na China como novidade. Nós estamos no meio do ano seguinte e a gente já está realizando live streamings aqui no Brasil. Semana passada mesmo teve o live streaming das Lojas Americanas com a Camila Coutinho, que foi um espetáculo, né? Ele fala, poxa, o Covid fez com que a gente aderisse e implantasse tecnologias necessárias para a gente vender de diversas formas, de uma maneira realmente exponencial. E isso só mostra o quanto é irreversível. Agora, semana passada também eu estava assistindo uma palestra com o Eduardo Terra e ele estava falando a percepção dele do movimento pós-Covid, como que ele entende que vai funcionar, sabe, Luiz? E eu vou muito na linha do que ele diz também, né? As pessoas tendem a procurar uma normalidade. Não vai ser rápido e nem tem que ser. Aliás, eu acho que o que as marcas mais têm que fazer nesse momento, não nesse momento, porque a gente aqui, especialmente em Campinas, estamos vivendo o olho do furacão, né? Sim, mas em São Paulo a gente já começa a ganhar um fôlego, na Europa também. As pessoas, elas precisam, elas mesmas, buscar a sua normalidade e as marcas precisam respeitar esse espaço. Então, assim, não acho que a gente vai entrar numa de criar bolhas para fazer yoga no parque ou de criar divisórias nas mesas dos restaurantes, que isso é uma tendência que veio para ficar e esse comportamento simplesmente vai ser assim no futuro. Não acho, especialmente no Brasil, que é um país onde a cultura é extremamente acolhedora, as pessoas, né, as pessoas gostam de um contato. Então, eu não acho que isso vai acontecer. Mas eu acho que as marcas têm sim que estar preparadas para deixar o tempo do shopper acontecer naturalmente, né? Então, enquanto ele quiser usar máscara, eu tenho que ter bons olhos para as máscaras, né? Enquanto esse receio, esse medo, essa ferida aberta estiver aberta, eu tenho que estar predisposto a esperar, aceitar e olhar com carinho para esse shopper. E é engraçado isso, porque nem sempre é assim, né, Luísa? O que a gente vê, geralmente, de posicionamento de marca, é as marcas quererem impor a sua necessidade. Exato. E aí a gente volta para o começo da nossa conversa aqui, né? Não é impondo a necessidade que a gente vai conseguir vender, né, Luísa? É justamente esperando, dando espaço para aquele shopper comprar da maneira com que ele quer consumir, né? Com que ele quer comprar. E é um momento também, até você que está conosco junto na APP, você vê, buscar as chamadas atitudes inspiradoras, mas na verdade é mostrar para esse shopper que você está respeitando o time também dele. Então, algumas empresas já estão fazendo isso, não é simplesmente o fato de estar num processo de doação ou alguma coisa similar a isso, ou preparando algum tipo de material, ou se empenhando em. Eu acho que o momento é para que todos façam isso. Mas essas empresas começam a repensar, sim, o time, mas seu time para chegar no mercado outra vez. Porque para chegar até o consumidor outra vez, não será. Claro que muita gente viu, abriu o mercado, e aqui em Campinas aconteceu isso. Né? Nós tivemos uma loja, eu não me lembro o nome, vou lembrar, mas no centro da cidade, que assim que disseram está liberado, teve fila na porta para a entrada. Uma loja popular, uma loja que as pessoas queriam. Aí você pergunta, gente, o que estava faltando para essas pessoas para elas saírem correndo? Elas nem queriam comprar, né, Luiz? Elas queriam estar em algum lugar diferente da casa delas, né? Exatamente. Aí é que está a observação. Na verdade, eu não estava querendo comprar nada. Quer dizer, eu vou comprar, mas o fato de você ir até lá já era uma saída. Hoje, até brinco assim, a minha saída hoje é
eu vou dar uma saída, eu vou ao supermercado. Que beleza. Então, é assim, chega a ser engraçado isso, né? Claro, todos nós estamos tomando, todos fazendo ou cumprindo procedimentos, mas indiscutível, nós queremos, eu sou um consumidor nato, não adianta. Então eu adoro sair, eu adoro realmente ter a experiência da compra. Até ia citar para você, o que você vê, por exemplo, lojas como Cacau Show, por exemplo? Para o futuro? É. A Cacau Show, inclusive, é meio case aqui no Brasil, né? Exato. Eles acabaram de revitalizar as lojas deles, a revitalização é recente. Aqui no Parque Dom Pedro mesmo tem uma loja incrível. Eles estão muito preocupados e dedicados a transformar essa experiência do consumo de chocolate numa coisa além uma coisa mais mágica, mais lúdica. Mas, olha, Luiz, eu vou te falar uma coisa. Semana passada, eu estava com um cliente conversando e ela trouxe a seguinte informação do quanto ela se surpreendeu, porque elas imaginavam que a Páscoa desse ano ia ser um fiasco e não foi, vendeu tudo. Esse cliente é um supermercadista, varejo alimentar. Ela falou, não, vendeu tudo. Então, assim, as pessoas vão continuar consumindo. Elas vão continuar consumindo. E eles identificam, exatamente. Do jeito delas. Então, assim, pode ser que esse consumo demore um pouco mais. Para a gente que trabalha com varejo, é super desconfortável esse momento onde a gente vê os shoppings, as lojas de rua, os pequenos comerciantes fechados, né? É angustiante, a gente sabe o quanto... Enfim, é um negócio, né, Luiz? O quanto é difícil manter um negócio e o quanto eles devem estar sofrendo e vão sair machucados dessa história. Eu acho que vai exigir aí, os pequenos principalmente, as lojas de bairros, as lojas que vendem mais no seu bairro, só ali vão sair muito sofridos, mas o consumo tende a retomar, né? Porque o problema que nós estamos vivendo agora não é uma crise econômica, né, de natureza econômica, é uma crise de natureza de saúde, né? Então, assim que o problema da saúde passar, a questão econômica deve ser retomada no seu tempo e com todas as suas restrições. Porque, veja, mais uma vez a gente volta a falar, né? O shopper precisa ter o tempo dele e a gente precisa saber respeitar esse tempo dele. Talvez eu não consuma Cacau Show tão rápido quanto eu vou voltar a consumir loja física de supermercado, né? Eu que estou consumindo só no e-commerce agora de supermercado e estou adorando, e não era uma pessoa digitalizada e agora eu sou, mas quando eu vou também querer voltar a consumir supermercado de vez em quando, porque eventualmente para mim era um passeio, a maior parte das vezes para mim não, mas eventualmente era um passeio, mas eu vou retomar esse consumo, só que as coisas vão ser dosadas, né? Vão ter proporções e importâncias diferentes para cada consumidor. E você falou, eu acho que o tipo de operação, ela tem que ser pensada. Eu já, por exemplo, aí eu vou usar o supermercado, já que você comentou. Eu hoje já não consigo entrar num supermercado que ele tem uma operação gigante. Tá? Ou seja, que sabe aqueles hipermercados, eu acho que não serve isso hoje. Para mim, o supermercado ele tem que ser acolhedor, ele tem que ter ele é setorizado, mas de forma que eu consiga encontrar produtos de qualidade, eles estejam à minha disposição ali e eu tenha essa experiência rápida de pegar aquilo e outra. Que talvez as coisas se combinem, porque quando eu entro no hipermercado, para mim é algo às vezes até assustador. Eu estou entrando num corredor gigantesco e vão pegar produto. Aí você para na frente e eu não sei exatamente se uma coisa que eu quero ali eu vou pegar no outro corredor ou não. E essa setorização dentro eu tenho visto isso em algumas redes. Digamos, algumas redes. Obrigado. E aí isso é fundamental. Essa questão, o supermercado, super e hiper especificamente, Lu, já que você está falando, já que você abriu a brecha para falar de supermercado, não fala de supermercado, né? Que eu adoro também. Mas super e hiper especificamente estão numa fase de transição bem forte, assim, isso mundialmente falando, né? Sim. Porque como os atacarejos cresceram muito e eles têm uma proposta de entrega muito clara, que é preço, e preço sempre antes era o forte do supermercado, o supermercado está tendo, o super e do hiper, né? Eles estão tendo que se reinventar, porque assim, no preço eles não vão conseguir brigar. Então, assim, o que eles têm que entregar?
E nessa de o que eu tenho que entregar, que é onde a gente volta a falar da experiência, eu tenho que entregar mais do que só produto, eu tenho que ser mais do que um marketplace, né? Eu tenho que ser mais do que só um showroom de vários produtos da indústria, eu tenho que entregar experiência de loja, conforto, qualidade e lojas de 5.000 metros, 6.000 metros, lojas de 4.000 metros até, tem muito mais dificuldade nesse caminho. Então, o supermercado está tendo que se reinventar e é justamente por isso que as suas operações estão sendo cada vez mais valorizadas. É justamente por isso que, por exemplo, nos Estados Unidos hoje já é bastante tendência você ter dentro do supermercado espaço para você fazer a sua refeição dentro do supermercado. Então, você escolhe a comida e você come lá dentro. Ou seja, a área física do supermercado, ela está tendo outras utilidades, que antes era só para ser showroom de produto. Hoje você faz diversas outras coisas dentro dela. E esse vem dentro desse processo, porque o atacarejo não oferece isso, o supermercado oferece isso. Então, ele está tendo que se ressignificar, e é importante esse movimento, né? Também porque as lojas de bairro também estão crescendo, e elas são muito menores, elas entregam, você consegue resolver em 10 minutos uma compra rápida, né? Então, 10 minutos você não consegue fazer uma compra rápida no supermercado. Então, quando eu vou para o supermercado, eu preciso ter motivos extras para ir lá, né? E é isso que a gente está buscando entregar. Olha, já estamos quase chegando nos 45 minutos e vamos acabar ali, mas o Juliano está perguntando aqui, os comerciantes de varejo estão preparados para as grandes mudanças tecnológicas? E o mundo pós-pandemia? Quer dizer, aquilo que você estava falando, eu acho que vale. Como se reinventar? Na verdade, eu acho que você comentou já um pouquinho, reforça isso para a gente encerrar o nosso bate-papo. Eu acho que, assim, comerciantes, a gente entra num universo gigante, né? A gente tem o pequeno comerciante de bairro, esse vai ter muito mais dificuldade, ele deve estar usando muito mais o WhatsApp para fazer suas vendas. A gente tem daí os grandes comerciantes que estão explodindo, como Magazine Luiza, né? Enfim, a gente tem um universo ali de possibilidades. Aqueles que estavam mais preparados, independente da pandemia, estão passando muito bem durante a pandemia. Aqueles que não estavam preparados estão tendo que se reinventar e buscar alternativas, e usando muito mais redes sociais, e usando muito mais outros meios digitais para continuar vendendo. A digitalização, eu vejo como um caminho bastante sem volta, Luiz. Agora, a dose da digitalização para o seu negócio, daí é cada um que dose o seu, né? Não, e a Silvana até complementou aqui o que o Juca disse, dizendo que e as equipes de varejo que muitas vezes só sabem atender no presencial, entendeu? Então, não, vamos lá, eu vou São equipes diferentes, provavelmente, exato, né? E não vai mais para também do lado do omnicanal que você comentou, quer dizer, eu tenho um canal presencial com pessoas que são preparadas para aquilo e tenho o digital que eu tenho outras pessoas também ali. Né? A gente está ganhando aí uma pluralidade de profissionais de todas as origens, né, Luiz, com especialidades. Por isso que eu digo até, outro dia eu vi uma vaga anunciada para um profissional de trade marketing digital. O trade marketing sempre foi uma função de ponto de venda, né? E agora ele é de ponto de venda virtual. Exato. Então, assim, a gente está crescendo para universos que a gente nunca cavucou antes, né? Mas eu acho que essa é a beleza da coisa. Vamos fazendo e aprendendo. O Juliano escreveu aqui, para Nader, que é básico, mas na verdade não é tão básico a coisa, né? Mas a Silvana está mandando beijo para você, Raquel. E eu acho que o básico é você pensar realmente de maneira estratégica, mas entendendo realmente o seu negócio e principalmente, olha, eu tenho esbarrado muito em coisas assim de não saber ainda quem é o consumidor ou quem é o shopper daquele negócio. Então eu ainda insisto muito, mas muito, de falar para a pessoa, gente, você sabe a estrutura do seu negócio, mas tem e precisa conhecer bem o seu consumidor. Raquel, eu digo que conversar com você é sempre aprender um pouco mais, né? Você sabe que... Não é você, né? Não é você, né, Luiz? Não, claro que sim, para com isso. E eu acho que, bom, é sempre gostoso, a conversa presencial é ótima, online então ficou melhor ainda, agora já temos essa experiência. E eu, claro, já aviso a quem participou aqui que nós teremos disponível essa live lá na TV Unimetrocamp, no canal do YouTube.
Nós temos realmente um trabalho bem bacana feito pelos professores e alunos dos cursos de comunicação, e é sempre um prazer receber profissionais que estão sempre tão empenhadas dentro do mercado e de forma que transformem cada dia esse mercado. É sempre bom também Obrigada, contar Lu. com você dentro da nossa associação de profissionais de propaganda, tá? Obrigada, Lu. É um prazer, eu fico sempre feliz quando você me chama para falar, porque eu adoro, ainda mais quando é assim, uma oportunidade próxima das faculdades, eu adoro. Queria também fazer um merchanzinho bem rapidinho. Que Pode fazer. Temos tempinho ainda. Quem vier assistir aí esse conteúdo e achar interessante ou quiser ouvir mais, o Instagram da agência é super atualizado com conteúdo de varejo, tem muita referência legal lá, a gente se preocupa bastante com a apuração do conteúdo, então, @RocketMKT no Instagram, tem muita coisa lá, que dá pra correr a barra e dar uma olhada lá, 2 anos atrás já tem conteúdo bacana aí. Olha, eu fecho confessando a você que eu já fui olhar e ainda retirei algumas coisas para usar em aula, hein? Tá Que bom! Sou daquelas claro. que acredita no compartilhamento da informação, entendeu, Luiz? Sem dúvida, e é bom mesmo. Eu aconselho que deem uma passada lá. Raquel, obrigado. Bom, obrigada a Um você, excelente Lu. final de semana, que hoje já é uma quinta-feira, mas sexta... Eu brinco que sexta é sexta, né? Não adianta, já estamos aí, mas sexta é um dos dias mais atribulados dentro da nossa área. Mas Tá certo. muito obrigado, Eu que boa agradeço, noite Luiz. e até Obrigada uma a você. próxima oportunidade. Gente, obrigado por terem Até. participado. Até.